Amém? Amém, igreja? Vamos ficar em pé, 1 Coríntios capítulo 12. Eu venho falando sobre os dons. A profeta Graciela pregou, puxa, foi tremendo. Esses dias eu recebi muito da parte do Senhor. E eu quero compartilhar com você um pouquinho mais sobre os dons. Nós vamos caminhar nessa visão dos dons mais algumas semanas. Vamos ler capítulo 12 de 1 Coríntios. Nós vamos até o versículo 11. Versículo 1 até o versículo 11. 1 Coríntios 12. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando eres gentios, deixai-vos conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo eres guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidades nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo e em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas as coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Amém? Vamos orar? Coloca a mão sobre o seu irmão, ora por ele agora, peça para que Deus abençoe a vida dele. Olhe pelo seu irmão, fale para Deus, Deus, abençoa meu irmão agora, traz uma revelação sobre a vida dele, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos te agradecer por estarmos juntos e porque a tua palavra está aberta, porque temos a liberdade de abrirmos a tua palavra e podermos ouvir a tua voz por meio da tua palavra. Espírito Santo, vem sobre esse lugar, revela-se a nós agora, Senhor. Traz o entendimento que só o Senhor pode nos dar por meio do teu poder. Revela-se a nós, Senhor. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Pode se assentar, por favor. Vamos lá. Coloca para mim, por favor, o primeiro slide que nós vimos semana retrasada, porque semana passada foi a profeta que ministrou. Bom, nós estamos falando sobre os dons espirituais e nós estamos vendo essa relação dos dons. Ainda não chegou o momento de conversarmos sobre cada um, mas aqui eu tenho uma relação breve de 25 dons espirituais que o Senhor permitiu que as Escrituras nos mostrassem. Deus assim revelou. No livro de Romanos 12, 1 Coríntios 12, Efésios 4 e 1 Pedro 4. Alguns dons, eles aparecem nesses mesmos versículos, nesses mesmos livros. Por exemplo, Romanos tem o dom de ensino, e aqui embaixo em Efésios tem o dom de mestre, que são dons diferentes. Mas lá em Coríntios tem o dom de mestre, e em Efésios 4 tem o governo do mestre, que são coisas diferentes. Então, são 25 dons, mas como eu falei na semana retrasada, provavelmente essa lista é maior. Porque essa lista foi nos dada para instruir a igreja, para capacitar a igreja. Então vamos relembrar algumas coisinhas para nós podermos avançar. Como um bom professor, é bom a gente fazer um resuminho rápido do que nós aprendemos, para a gente poder avançar, senão a gente não vai entender. Quando Paulo fala aqui em 1 Coríntios, capítulo 12, ele vem instruindo uma igreja extremamente ativa. Uma igreja que estava manifestando os dons espirituais, uma igreja viva, uma igreja extremamente atuante. E o apóstolo Paulo encontra essa igreja viva. E essa igreja começa a fazer perguntas ao apóstolo Paulo. Ela faz perguntas, como fez no capítulo 8, sobre a ceia. Ela pergunta sobre a questão do casamento. E o apóstolo Paulo vai respondendo.
Entendemos que quando chega no capítulo 12, sobre os dons espirituais, o apóstolo Paulo também está respondendo uma questão da igreja, uma igreja que tinha todos esses dons do capítulo 12 acontecendo, explodindo no meio da igreja, e a igreja era uma igreja nova. Lembre-se que nós temos as cartas e nós podemos hoje ler, estudar e procurar entender o que Deus quer dos dons. Mas eles não tinham nada escrito. Quem começou a escrever foi o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo então começa a falar sobre os dons. E ele nos dá um entendimento muito lindo aqui, logo no versículo 1 e versículo 2, quando ele fala que sobre os dons, nós não podemos ser ignorantes. Nós não podemos ser o quê? E quando Paulo fala que nós não podemos ser ignorantes, ele não está falando de uma palavra de ignorar no sentido de que eu não quero saber disso, né? Eu estou ignorando esse assunto. Nem se passou pela cabeça de Paulo o ignorar isso, porque a igreja queria saber o que era isso. Essa palavra, não quero que vocês ignorem esses dons, é no sentido de vocês terem um conhecimento errado sobre os dons. Paulo não está dizendo que a igreja estava querendo ignorar os dons, não queria saber sobre os dons. Paulo estava dizendo o seguinte: vocês não podem ter um entendimento errado sobre os dons. Você não pode achar que o dom é uma coisa, ele é outra. Tanto é que ele vai falar muito sobre o dom de línguas, ele vai falar muito sobre o dom de profecia. Por quê? Porque as pessoas estavam confundindo as coisas. E Paulo vai ensinar sobre isso e nós vamos aprender. Então, sobre os dons espirituais, irmãos, nós não podemos ser ignorantes. Nós não podemos ignorar os dons. Ou seja, nós não podemos ter um conhecimento errado sobre os dons. Por que não? Olha o versículo 2. O versículo 2, o apóstolo Paulo nos dá uma pista para onde é que ele vai com esse assunto. O versículo 2 ele fala assim: no passado vocês eram dirigidos por ídolos mudos. Como é que eu sou dirigido por um ídolo mudo? Eu falei sobre isso. O ídolo não fala. Bom, o ídolo não fala, mas o que está atrás do ídolo fala. O que está atrás do ídolo conduz. O que está atrás do ídolo faz com que você chegue em lugares que ele quer que você chegue. Ou seja, os demônios. Então Paulo está dizendo o seguinte: os ídolos imundos, eles nos conduziam, mas agora nós vamos ser conduzidos de uma outra forma. Fale comigo, de outra forma. Nós vamos ser conduzidos de outra forma. Então nós entendemos, eu entendo, que uma das formas de Deus falar com a igreja e falar com o mundo é através dos dons espirituais. A forma como Deus se comunica com o mundo, a forma como Deus age sobre o mundo, a forma como Deus se comunica com a igreja é através dos dons espirituais. Foi por isso que fala lá em Atos 1:8, vocês vão receber poder quando descer sobre vocês o quê? O Espírito Santo. Então, o Espírito Santo vai descer sobre vocês, e uma vez que vocês vão receber o Espírito Santo junto com os dons, vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. Então, os dons espirituais é a forma como Deus se comunica. Fale comigo, se comunica. Na igreja e no mundo. Você já viu que nós somos pessoas normais, amém? Temos 2 olhos, 2 orelhas, né? Um nariz, nós somos normais. Quando nós estamos lá fora, todo mundo é igual. Ou já viu? Um é mais feio, outro é mais bonito, mas todo mundo é igual, amém? Quando a gente sai lá fora é assim, você encontra uma pessoa lá fora, você não sabe se ele é crente, se não é, você não sabe se ele é espírita, o que ele é, você não sabe nada. Aparentemente, quando nós nos encontramos, parece que nós somos iguais. Porém, eles são conduzidos como nós fomos conduzidos, pelos ídolos imundos, mudos. Hoje nós somos conduzidos por Deus. E nós temos essa diferença. Então vamos avançar, porque senão eu vou ficar pregando o que eu preguei semana passada. Bom, aí o apóstolo Paulo, ele diz que no versículo 7, ele fala que a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. E aqui tem palavras que eu não posso gastar mais tempo com isso,
convicção tremenda, porque manifestação está falando de uma palavra que é diferente daquela palavra quando Jesus se manifesta. Quando Jesus se manifestava, é aquela palavra que Jesus chegou num lugar, ele se manifestava, mas ele sempre esteve ali porque ele é onipresente. Essa palavra, ela vem derivada de uma palavra chamada tocha. Ou seja, o dom já está em nós. Quando você nasceu de novo, o dom está sobre você. E essa manifestação, ela vem quando o fogo do Espírito te ilumina e você encontra, você fala, olha, agora eu estou enxergando. Eu não sabia que eu tinha um desses dons. Agora estou vendo. Quem te faz ver o dom que você tem é o Espírito Santo. Vamos lá. Atos capítulo 2. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente um som impetuoso encheu o local. E línguas como de... começou a pousar sobre eles. As tochas começou a iluminar. E eles começaram a ver, era um sinal de que coisas estranhas estavam acontecendo e que o Espírito Santo estava chegando sobre eles e mostrando que algo novo estava acontecendo com eles. Então essa palavra manifestação no original, são duas palavras, ela está falando exatamente sobre isso, sobre a tocha que vai trazer a revelação, o Espírito Santo vai trazer a revelação daquilo que você já recebeu. Quando você nasceu de novo, o Espírito Santo entrou em você e trouxe os dons sobre você. E agora, essa manifestação, ela vem por meio do próprio Espírito de Deus. Amém? Amém? Então, todos nós temos os dons, todos nós recebemos, como diz o próprio Senhor, né? A manifestação, versículo 7, do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. E esse fim proveitoso, vamos só lembrar essa última palavra, está falando de vantagem. Fale comigo, vantagem. Vocês lembram do Romualdo com a bicicleta? Lembram? E do bispo Alex com a motocicleta, com uma BMW? Os dois vão tirar uma corrida. Quem que vai ganhar? O Romualdo de bicicleta ou o bispo Alex, que não está aqui hoje, com a BMW dele, 850? Quem que vai ganhar? Bispo Alex. Os dons nos dão vantagem. Fale comigo, vantagem. Nós temos uma vantagem diante desse mundo que são os dons espirituais. Talvez você olhe e fique assustado com esse mundo, mas Deus nos deu um poder para nos colocar em vantagem diante desse mundo, que são os dons espirituais. Então vamos começar a avançar a partir de agora com palavras novas. Porque o apóstolo Paulo, ele começa a fazer uma relação de dons aqui, né? Vocês viram essa relação? Nós temos 25 dons. Vamos avançar. O apóstolo Paulo, então, depois do versículo 12, ele vai começar a comparar os dons espirituais ao corpo humano. Entendam uma coisa, essa comparação, essa analogia de que a igreja é um corpo, não existiria se não fosse por causa dos dons espirituais. O apóstolo Paulo só fala sobre o corpo humano, ali, que nós somos membros, porque ele está querendo falar dos dons. Então vem essa analogia do corpo humano com os dons sendo algo relacionado à igreja. E ele começa a falar que assim como o corpo tem muitos membros, e esses membros estão extremamente organizados para um fim, fazer o corpo se locomover, esse corpo viver plenamente, assim também os dons para fazer com que a igreja viva perfeitamente. E Deus então distribuiu os dons, essa lista, apesar dela estar assim toda colocada de forma assim aleatória, eu quero que você enxergue os dons como Deus nos deu como igreja. Por exemplo, olha essa primeira lista, porque essa primeira lista vai mostrar os dons ligados ao corpo para cuidar uns dos outros. Quais são os primeiros dons que Deus nos dá? Pode passar esse slide, por favor, o próximo. Pode passar. Bom, esses aqui são os primeiros dons que a gente vai fazer agora, um grupinho. Fala para o teu irmão, você pode ter um desses dons.
Qual deles você tem? Num dos dias aqui dos nossos estudos, eu vou dar uma lista para você fazer teste, para você descobrir qual é o dom espiritual que você tem. Mas olha só, daquela lista de 25 dons, esses 8 são dons ligados ao cuidado do corpo. Nós temos o governo, como que se dirige uma igreja. Nós temos o presidir. Tudo isso nós vamos estudar um por um. Aquele que vai chamar perto para, como eu fiz agora com vocês, irmãos, deixa eu exortar vocês em amor. Não empreste dinheiro, né? Que vai dar aquela bronca sutil, vai sustentar a pessoa, vai chamar ela para perto, vai sustentar a exortação. Ensino é diferente de mestre. O mestre é aquele que tem capacidade de criar material. O mestre é diferente daquele que tem o dom de mestre do governo, de Efésios 4:11, que tem a capacidade de entender a revelação dos apóstolos e profetas, enxergar na Bíblia e criar material. Então, ensino, contribuição é um dom. Misericórdia, socorro e servir. Esses 8 dons estão no corpo, que é para nós nos cuidarmos, servirmos uns aos outros, socorrer. Puxa, a Aninha não está bem. Hoje a pastora Cecília foi lá de manhãzinha orar com ela antes da cirurgia. Misericórdia, estou sentindo que o irmão está sofrendo. Contribuir, ensino. É uma lista nossa. Olha a outra lista, por favor, pode passar. Dons de revelação. Profecia. Eu posso ter dom de profecia, mas posso não ser um profeta. Vamos aprender isso. Aquele que fala, tem gente que fala muito bem. Sim ou não? Tem gente que você vê a pessoa falando, você fala, puxa, como ele fala bem. Dons de línguas, dons de interpretação de línguas, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espírito. É uma lista de dons que traz revelação. Deixa eu te fazer uma pergunta. Vamos lá. Você já foi em algum lugar sinistro na sua vida? Sabe aqueles lugares meio sinistros que para você entrar você tinha que tirar o sapato, ficar com o pé no chão, aí daqui a pouco a pessoa passava por você, começava uns barulhos meio estranhos, umas rodas estranhas, e tudo que a pessoa te falava, você falava, uau, como que ela sabe disso? Mas tudo que ela te falava é daquilo que já tinha acontecido, daquilo que você já tinha experimentado. Mesmo assim a gente olhava para aquilo e falava, nossa, que poder, hein? Sim ou não? Não é, Marcelo? A gente olhava e ficava chocado com aquelas revelações, né? Uau! Olha essa lista aqui, irmãos. É mais poderosa ou não é mais poderosa? Sim ou não? Deus não nos deu vantagem? Quando nós entrarmos na profecia, que eu vou falar um pouquinho hoje sobre ela, você vai ver a vantagem que Deus nos deu sobre a profecia. E para quem é que Deus... Por que Deus nos deu a revelação da profecia? É uma relação de vantagem. Mostra uma outra lista. Essa lista aqui é uma lista de poder. Por exemplo, a pastora Cecília foi orar hoje com a Ana. Se Deus quisesse ter operado milagres, Ele podia ter operado. Nós oramos, eu orei também da minha casa. Cura, Deus podia ter operado. Fé. Isso aqui é uma lista de dons que Deus nos deu de poder. Isso aqui manifesta poder, irmãos. Isso daqui muda a história de pessoas, de nações. É poder que Deus nos deu. Outra lista. Vamos ver outra lista? E a lista de governo. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então, nessas listas, a gente vê como Deus tivesse falado assim. Sistema vascular, sistema nervoso, sistema respiratório. São sistemas que funcionam para que o corpo funcione. Se um desses sistemas vier a falhar, o corpo começa a padecer. Está entendendo? Você não precisa falar nada com o teu irmão agora, mas eu quero que você faça uma pergunta. Quem é você nessa lista?
Porque o fato de nós não sabermos a verdade não nos inocenta do que nós desconhecemos. Quem é você nessas listas? Porque o corpo precisa de você. Deus colocou cada um de nós. Olha só, vamos avançar um pouquinho mais. Abre aqui em Coríntios. Você está em Coríntios? Vamos avançar. Versículo 28 do capítulo 12. O que está escrito? A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente o quê? Depois, em terceiro lugar, depois, socorro. Agora, Paulo vai fazer uma pergunta, porque teve uma época na igreja, talvez você seja uma pessoa que se converteu nessa época, que a pessoa dizia assim, ó, se você não ora em línguas, você não foi batizado com o Espírito Santo. Já ouviram falar sobre isso? Já? Se você não ora em línguas, você não foi batizado com o Espírito Santo. Tá. Então agora vamos ver o que a Bíblia fala. Amém? A Bíblia é maior do que o apóstolo que está aqui, do que qualquer ser humano. Ele está falando que primeiramente ele colocou apóstolos, profetas e assim ele vai relacionando. Mas olha o versículo 29. Ele vai fazer perguntas. Você responda. Essa pergunta é você que vai responder para o apóstolo Paulo, tá bom? Porventura são todos apóstolos? Responde, sim ou não? São todos profetas? São todos mestres? Operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos em outras línguas? Não. Versículo 31. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Então, Paulo está nos afirmando que eu tenho os dons espirituais e o fato de eu não ter o de línguas não quer dizer que eu não tenho os outros. Durante muitos anos a igreja pentecostal associou o batismo do Espírito Santo com o falar em línguas. Por quê? Porque lá em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo veio sobre as pessoas, eles começaram a falar em línguas. Só que, irmãos, as línguas que eles falavam em Atos 2 não eram essas línguas. As línguas que eles falavam em Atos 2 eram línguas que eram conhecidas. Porque ali eles tinham que evangelizar, a cidade estava lotada de gente por causa da festa do Pentecostes, que era a festa da colheita. Então eles começaram a falar em línguas conhecidas, não eram essas línguas. As línguas que eles falavam eram normais. A igreja do passado no Brasil taxou que quem foi batizado com o Espírito Santo tinha que falar em línguas. Só que o apóstolo Paulo está dizendo que não. Não são todos que vão orar em línguas. Porém, se você não ora em línguas, nós vamos aprender sobre línguas ainda. E nós vamos ver que o dom de línguas é um dom em que eu me relaciono com Deus e que o inimigo não ouve o que eu estou falando, ele não entende o que eu estou falando. Eu acho que seria um bom negócio ter o dom de línguas. Sim ou não? Ou seja, se você tem um dom à sua disposição, que vai te colocar à frente do inimigo, vai te colocar na frente dele, você não vai querer? Seria inteligente você pegar esse dom para você. Então, mas nós não podemos ser ignorantes, nós não podemos ignorar. Nós temos que saber para que é o dom de línguas. Para que eu possa querer o dom de línguas. Porque senão eu vou ter o dom de línguas somente para ficar balbuciando palavras, onde o meu espírito se relaciona com Deus e não chega a nenhum lugar. Tem um significado, tem uma importância o dom de línguas. Então Paulo, ele fala o seguinte, ele fala que Deus concedeu a cada um, ele diz, a uns estabeleceu. Ou seja, Deus deu para todos. E quando ele fala que ele estabeleceu, essa palavra no original quer dizer que Deus de forma correta. Eu já falei uma frase, várias vezes eu já falei essa frase, mas eu sei bem o que eu estou falando. Às vezes manifesta um demônio, e a pessoa fala assim, apóstolo, quando manifesta demônio, eu gosto de ir lá, eu gosto de expulsar demônio. Eu falo assim, eu detesto. Eu não gosto de demônio, não gosto. Então eu não gosto dessas coisas, de ficar brigando com o demônio, e mandando embora o demônio.
Mas toda vez acontece, eu tenho que fazer. Eu não tenho medo disso. Eu sei que aquilo que Deus nos dá, Ele deu de forma correta. Ele estabeleceu, fale comigo, estabeleceu. Então, Ele não te deu um dom errado. Ele deu todos os dons certos que você precisa para serem usados no meio da igreja. Talvez você olhe e fale assim, mas eu não sei como que eu vou usar meu dom. Você talvez não saiba, mas ele foi te dado e ele é útil no meio da igreja. Se você não descobrir qual é o seu dom, você corre o grande risco de estar fazendo aquilo que aconteceu em Mateus capítulo 25. Abra lá, por favor. Muitos são novos na fé. Abre Mateus capítulo 25, rapidamente. Vocês lembram da parábola dos talentos? São 3 parábolas aqui. A primeira parábola é a parábola das virgens. A segunda parábola é dos talentos. E a terceira parábola é a parábola do grande julgamento. Tive fome e não desse de comer. Mas a parábola dos talentos, olha o que Jesus fala para os judeus. Pois será como um homem que, versículo 14, Mateus 25, 14. Pois será como um homem que, ausentando-se de seu país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. Deus deu os seus bens. Vamos pensar aqui, será que Deus está falando de que bem que Deus tem? Ele diz lá em Ageu que dele é o ouro e a prata, os céus é onde ele coloca é onde estão os seus pés. Quais são os bens de Deus? Será que ele está falando de coisas espirituais? Eu tenho certeza que ele está falando de coisas espirituais. Eu não acho, porque a parábola anterior e a parábola depois que desta são de coisas espirituais. Então ele não está falando de coisas físicas. Aí esse homem então distribuiu os seus bens. Versículo 15 diz assim: a um ele deu 5 talentos, a outro ele deu 2 e a outro ele deu 1. O que acontece no final da parábola? No final da parábola, ele volta para prestar contas com seus servos. Ele vai prestar contas. Eu não sei se você sabe, nós vamos prestar contas nos céus. Nós vamos passar pelo fogo. O que for palha, feno e madeira vai queimar. Mas o que for ouro, prata e pedra preciosa vai ficar. Nós vamos ser provados no céu. Vocês acham que vai chegar lá, vai estar tudo bem? Jesus morreu por nós para cada um fazer o que quer. Não, ele nos deu dons, ele vai acertar contas com a gente. Por isso, irmãos, preste atenção com muito amor no que eu quero te dizer. Eu me converti, irmãos, eu entendi essas coisas. Deus nos deu coisas importantes. E nós temos que saber que isso tem valor. Nessa parábola, o que pegou 5 talentos, ele multiplicou os talentos. Versículo 21. Disse-lhe o Senhor: muito bom, servo bom e fiel. Fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Depois chegou o que tinha 2. Versículo 22. No 23, o Senhor Deus fala: muito bom, servo bom e fiel. Fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Mas versículo 24. Chegando por fim o que recebeu 1 talento, ele disse: Senhor, eu sei que o Senhor é bravo, que o Senhor ajunta onde o Senhor não semeou, ainda colocou culpa em Deus. Eu sei que não é você, não fica bravo comigo, eu sei que não é você. Mas você sabe que tem crente que fica colocando culpa nos outros para não fazer a obra de Deus? Você sabia? Tem crente que fala assim: eu não faço porque na igreja tem coisa errada. Você vai falar isso para o Senhor lá no céu, sabia? O Senhor é duro. O Senhor ajunta onde o Senhor não semeou. Fica colocando. E sabe o que a Bíblia nos ensina? Que nós seremos julgados pelas nossas palavras. Pelo depoimento de uma pessoa. Depoimento de uma pessoa. A outra pode ser condenada. É por palavras. Então Deus nos deu talentos e nós vamos prestar contas desses talentos. Aí esse que recebeu um só, diz a palavra de Deus que ele
receoso, versículo 25, olha que medo. Eu não quero pecar contra Deus. Eu não vou fazer nada de errado contra Deus. Receoso, eu peguei e escondi o teu talento na terra. Não deu valor nenhum. Ignorou no sentido de ignorar mesmo, não quero saber. E aí o Senhor vai prestar contas com esse sujeito. E versículo 30, Deus fala assim, ó, esse inútil aí, lança ele no fogo. Eu tenho que ser bem sincero com você, Deus não vai fazer isso com você, porque nós somos a igreja, nós não somos Israel. Isso daqui foi para Israel. Deus não vai nos jogar no fogo, mas nós sofreremos danos, porque Coríntios fala sobre isso. Então eu preciso agora entender que dessas listas dos dons, eu tenho pelo menos um. Talvez você tenha 2 ou mais. E você precisa descobrir quais são esses dons para que o corpo seja protegido, para que nós tenhamos vantagem diante desse mundo, para que nós possamos avançar como igreja no poder que o Espírito Santo quer que a gente tenha. Tem uma frase que eu tenho usado aqui já fazem 2, 3 anos. A igreja tem que ser igreja, nós somos um organismo espiritual. Nós não podemos nos mover como se nós fôssemos uma coisa mecânica. Nós somos um organismo espiritual. Então, deixa eu te falar algumas coisas que você precisa começar a colocar isso em prática. Porque, olha, nós vivemos, aprenda isso, 90% das coisas que você faz porque você já está acostumado a fazer. Você nem pensa mais. Você veio para a igreja, nem pensou por onde você vai entrar, você já está acostumado a entrar aqui. Você veio dirigindo, talvez você nem se lembre qual foi o farol que você passou, porque você está tão acostumado a dirigir. 90% das coisas que a gente já faz porque a gente está acostumado. Comece a se acostumar. Chega na padaria a hora que você for comprar um pão e pergunta para o Espírito Santo, Senhor, tem alguma coisa que eu tenho que falar para esse padeiro? Para essa pessoa que está no caixa? Se Deus não te falar nada, pronto. E se Deus falar? Fala. A profeta Graciela, eu falei no domingo, né? O pastor João escreveu uma coisa no caderninho dele, na hora da pregação da profeta Graciela. Eu estou aqui. E ela falando de empresários e de homens de negócio. Quando ela estava terminando, o Espírito Santo falou assim, fale para o meu servo João, que eu ouvi o que ele falou e eu vou atendê-lo. Na hora eu pensei, mas ele não é empresário. O Espírito Santo falou, fala o que eu estou te falando. Falei, tá bom. Aí eu falei para o pastor João, ele veio e me mostrou o que ele escreveu. Ou seja, Deus estava falando para ele, eu te ouvi. Talvez o pastor João, quando ele escreveu com todo o coração dele, com certeza escreveu. Mas ele só escreveu. Mas quando eu entreguei a palavra, e ele tinha escrito, como que aquilo chegou até o coração dele agora? Vai acontecer. Deus viu o que eu escrevi. Já pensou uma pessoa que está numa padaria e ela está angustiada e você chega para ela e você libera uma palavra que Deus te dá para você liberar para ela? O que vai acontecer com essa vida? Quer ver uma coisa? Vamos avançar um pouquinho mais. Bom, algumas coisas que nós já aprendemos, né? Nós não podemos ser ignorantes com relação aos dons. Cada um de nós recebemos um dom, temos uma vantagem, Deus estabeleceu. Agora, eu quero que você abra o capítulo 14, versículo 24, de 1 Coríntios. E eu tenho que, daqui a pouquinho, terminar. Então, eu vou avançar mais um pouco. Vamos lá, dá tempo. 1 Coríntios 14, versículo 1. Vamos lá? O que está escrito? Capítulo 14, versículo 1, o que está escrito? Segui o amor e procure com zelo, mas principalmente o que? O de? Profetizeis. Bom, se os pentecostais cometem um erro, dizendo que só é batizado com o Espírito Santo quem ora em línguas, os tradicionais então são os piores. Porque os tradicionais falam que profecia é a que sai daqui do púlpito, aqui eu prego. Eles são tão estudiosos da palavra, mas era só ler o texto. Porque olha só, eu quero que você olhe o versículo 24. Paulo está dizendo
que é importante procurar os dons, mas principalmente o dom de profecia. Amém? O que vai acontecer? Alguém vai chegar para você e falar assim, o dom de profecia é você estudar a palavra e você falar a palavra para alguém. Não é isso. Não, apóstolo? Não, não é, porque vamos ver o que está escrito na Bíblia. Olha o versículo 24, do capítulo 14. Porém, se todos profetizarem e entrar um incrédulo, opa, a profecia não é para nós? Eu começo a ficar em dúvida. Eu acho que a profecia não é só para nós, não. Ela é para o incrédulo. O apóstolo Paulo vai tratar sobre isso. Vamos lá. Imagine, você traz um visitante aqui pela primeira vez. Tudo bem? Gente, me ajuda. Você vai trazer um visitante aqui pela primeira vez, amém? Qual que é a impressão que você quer que ele tenha da igreja? Boa. Você quer que ele fique na igreja, né? Aí ele senta do lado de uma pessoa, essa pessoa começa a orar em línguas e a gritar em línguas. Como que você se sente? Glória a Deus, isso, ora em línguas. Mais. Deixa meu visitante desesperado, confuso. É isso que você vai pensar? Eu sei que você não vai pensar assim. Você vai olhar, você já vai ver a irmãzinha que ora em línguas altas, você vai falar, vamos sentar lá daquele lado? Você já vai levar lá para o outro lado. Aí você chega do outro lado, você vê um outro irmão que começa a balançar muito. Vamos para o outro lado? Você vai ficar procurando um lugar onde você vai olhar para a pessoa e vai falar, essa pessoa não vai ficar confusa. Porque os dons nos protegem, mas é para quem já sabe dos dons. Quem chega não entende. O que Paulo então fala? Paulo fala que o dom de profecia, ele é importante para o incrédulo. Porque olha só, se uma pessoa chega na igreja e tem o dom de línguas, ela não entende. Mas e se ele for um incrédulo e nós formos profetizar para ele? Mas profetizar, os tradicionais falam que é ler a Bíblia. Falar da Bíblia. Não. Vamos continuar lendo? Versículo 24. Porém, se todos profetizarem e entrar um incrédulo ou um indouto, é ele por todos convencidos e por todos julgados. Tornam-se-lhes manifestos o quê? Bom, quando é que se tornam manifestos os segredos do coração? Quando eu profetizo algo que está no seu coração e só você sabe. Então aqui não está falando de profecia, de leitura da Bíblia. Está falando de profecia de revelação. Vamos continuar. Tornam-se manifestos os segredos do coração. E assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Amém? Por isso que o apóstolo Paulo está falando assim, com as minhas palavras agora. O apóstolo Paulo está falando assim, pessoal, você tem que salvar a sua família. Peça para Deus o dom de profecia. Porque você vai falar aquilo que está no coração deles e que ninguém sabe, só ele. E ele vai falar que isso é obra de Deus. E ele vai se curvar e vai falar, é Deus que está fazendo. Mas qual que é o dom que nós queremos? Dons de manifestação de poder. Por que nós não queremos o dom de profecia? Porque nós temos medo. Nós temos medo de estarmos falando aquilo que é nosso e não de Deus. Sim ou não? Então é uma questão de treinamento. Se você pegar uma pessoa hoje e colocar ela acabou de fazer odontologia, certo, Bianca? Acabou de fazer odontologia, não é o caso dela, mas acabou de fazer odontologia. Aí você coloca ela numa cadeira que ela ficou 4 anos ali diante daquela cadeira. E você sente e fala assim, pode mexer nos meus dentes. A pessoa treme mais do que o motorzinho que está na mão dela. Mas daqui a alguns meses, ela está tão treinada, que agora ela já faz com muita facilidade. Mas no comecinho, no começo, a profecia também vai ser algo meio estranho e meio preocupante. Mas vai chegar uma hora que você vai começar a se sentir seguro.
A pessoa vai chegar no balcão, você vai falar assim para ela assim. A pessoa chega no balcão rindo, falando, e você olha para ela e fala assim: você está com algum problema? Nossa, como é que você sabe que eu estou com problema? Eu estou sentindo que você está com um problema. E é no seu casamento, não é? E qual centro que você vai? Eu vou no centro de Jesus. Ele está no centro da minha vida. Deus nos deu vantagem diante do inimigo. E nós temos que saber usar isso. Vamos continuar lendo o versículo? Vamos lá, estamos lendo a Bíblia fala, né? Versículo 26. Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro tem, esse traz revelação, aquele outra língua, e ainda outro interpretação, seja tudo feito para, ou seja, a profecia traz revelação, não está falando de profecia de ler a Bíblia, está falando de falar aquilo que vem do Espírito. Agora vamos para o versículo 39 de Coríntios 14. Portanto, meus irmãos, o quê? Procurai com zelo qual dom? O dom de línguas. O dom de cura. Qual dom? E não proíba de falar em línguas. Mas você tem que procurar qual dom? Estão entendendo? Porque quando você recebe a revelação de Deus para a vida de alguém, você vai ajudar essa pessoa a ter uma direção para a vida dela. Então você não pode ter medo disso. Ah, mas apóstolo, eu tenho. Porque você é novo, você está inseguro. Conforme você vai se fazendo, conforme você vai andando diante do dom, você vai começando a ter cada vez mais segurança. E a segurança vai fazendo com que você se desiniba cada vez mais, faça mais. E Deus vai te usando cada vez mais. Quando você chegar no céu, o Senhor vai falar assim: cadê o que eu te dei? Aí você vai chegar assim, ó, está aqui, Senhor. Porém, alguns vão chegar assim: o quê? Não sei, onde que eu coloquei? Eu nem sei, Jesus. O Senhor me deu? Parece que o apóstolo Edson um dia falou alguma coisa assim comigo. O anjo vai te dar uma cajadada que você vai ver se você fizer isso. Nós temos dons. Não podemos ser ignorantes com relação a eles. No domingo que vem eu não vou estar aqui, vou estar lá no Impacto. No outro eu vou falar sobre... no outro também não vou ser, vai ser no outro. Aí eu vou falar sobre dons de línguas junto com o dom de profecia. E depois nós vamos ver cada um desses dons de forma rápida e você vai receber um questionário para você fazer um teste na sua casa e você descobrir o seu dom. Amém? Porque assim ninguém vai poder chegar no céu e vai falar que o apóstolo Edson fez errado. Você que vai fazer o seu dom. E você vai ser usado por Deus. Deixa eu encerrar falando uma coisa para vocês com relação ao que Deus quer fazer. O que Deus quer fazer? O que diz em João 3,16? Vamos lá. Porque Deus, para que todo aquele que nele crê, não... Então eu vou te fazer uma pergunta. O que Deus quer fazer? Para salvar o teu casamento, Ele tem que te salvar. Não há como salvar um casamento sem antes salvar. Para salvar as suas finanças, Ele tem que te salvar. Não há como salvar as suas finanças sem antes te salvar. Deus quer salvar. Deus, na eternidade passada, criou um plano para nos salvar. Antes que o homem fosse feito, Deus já tinha o plano de redenção. Antes da fundação do mundo. E nesse plano de salvação, Ele preparou o melhor para nós. O bispo Hernani falou sobre
a profeta falando aquilo que está sobre a nossa cabeça, flutuando, que é só a gente tocar. O que ela falou simplesmente foi Efésios 1:3, que Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Elas estão na nossa cabeça, é só a gente pegar essas coisas. Deus quer salvar. Eu vou te fazer uma pergunta. Como é que você pode deixar o teu pai e tua mãe ir para o inferno? Como você não está fazendo tudo o que você tem que fazer para ganhá-los para Jesus? Talvez você pense assim, mas eu já preguei para ele e ele não quis saber, apóstolo. Meu pai bebe. Não, minha mãe não quer saber. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, Deus quer salvar. Você não pode parar até ver toda a sua casa sendo salva. Você só vai parar quando eles morrerem. Do contrário, você não vai parar. O apóstolo Paulo disse assim, pregue a palavra, quer seja oportuno, quer não. Insta, repreende, mas prega até todos serem salvos. Como é que você vai para o céu e a sua família vai para o inferno? Mas eles não querem saber. Não estamos falando se eles querem saber. Você também não queria saber. Até que uma hora o Espírito Santo te convenceu. Só que agora você tem dons. Você precisa usar isso. O apóstolo Paulo diz em Atos capítulo 16, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Deixa eu te fazer uma pergunta. Deus mentiu ali? Não? Então vai ser salvo você e a sua casa? Você tem que crer nisso. Só que quando você chega no meio da sua casa, a minha mãe, eu já testemunhei isso alguns anos atrás, a minha mãe falou assim para mim, Edi Carlos, eu vou para o inferno, mas eu não vou para a tua igreja. Minha mãe falou isso. Você acha que é fácil escutar isso de uma mãe? O que eu fiz? Então eu não falo mais para a senhora de Jesus. Eu fiquei buscando, orando, porque a salvação vem por meio de oração, irmãos. Se você não orar, a pessoa não vai ser salva, porque é guerra espiritual. A minha mãe e eu servíamos os ídolos mudos, mas que nos conduziam. Eu fui liberto, ela precisava ser liberta. E eu não parei até ver toda a minha casa sendo salva. Eu hoje posso subir aqui e falar, toda a minha casa é do Senhor Jesus. Porque a Bíblia não mente. Como é que você vai chegar no céu e você vai ver teu pai, tua mãe, teus parentes sendo lançados no inferno para o resto da eternidade? Isso não te mexe? Se isso não te mexer, talvez você não seja nem salvo. Então você tem que buscar as armas que Deus te deu. E Ele te deu. Ele te deu poder. Mas apóstolo, e se eu só tenho um dom, como é que eu vou ver minha família sendo salva? Mas na igreja tem outros dons. Então você vai pedir para a intercessão orar. Você vai pedir para um bispo orar, para um pastor orar, para um diácono orar. Mas você não vai parar até você ver a obra de Deus acontecendo na sua família, que é de salvar toda a tua casa. Quando você tiver essas experiências de ver a sua casa sendo salva, você vai ver que tudo é possível para aquele que crê. Deus não mente. Então não tem filho perdido. Não tem pai perdido. Eles podem estar hoje andando em lugares errados, mas eles vão se encontrar com o Senhor, porque eles vão ser salvos em nome de Jesus. Deus te deu poder. Deus te deu? Está sobre você. E você tem que chamar essa responsabilidade para você. Eu vou orar pelos meus pais. Eu vou orar pelos meus filhos, até que eles se convertam. Mas meus filhos passou da idade. Eu sei todos os argumentos que as pessoas falam. Meus filhos eram pequenininhos, cresceram e agora eles não querem mais saber de Jesus. A Bíblia diz que se ele ouviu a palavra, ele vai retornar. O que você tem que fazer é orar, entrar em batalha espiritual, ter discernimento de espírito, ter palavra de sabedoria. Em vez de você chegar no teu pai e na tua mãe e falar assim, vamos para a igreja?
e ela já tem uma religião enfronhada dentro dela, uma religião que está dentro da alma dela. Em vez de você falar, vamos para a igreja, você peça para Deus, Senhor, me dá essa palavra de sabedoria. Me dá palavra de conhecimento. Palavra de conhecimento, conhecimento, o que está acontecendo com ela. Palavra de sabedoria, como é que eu vou agir nesse momento? E Deus vai te dar uma palavra que você não vai nem falar de igreja, mas você vai levar a sua família para o Senhor Jesus Cristo. Deus nos deu esse poder, irmãos. Está com a gente para nós vermos a nossa família sendo salva. Quando eu ver minha família sendo salva, e eu começar a acreditar realmente nessas coisas que a palavra de Deus me diz, começa a vir sobre mim todas as outras coisas. Todas as outras coisas me serão acrescentadas. Começa a vir prosperidade, começa a vir saúde, começa a vir graça de Deus em várias áreas da minha vida, porque já que eu creio naquilo, as outras coisas também vão se estabelecer. Agora, se eu não creio no básico, que é salvar a minha casa, eu estou esperando prosperidade, eu estou esperando bem-estar, eu estou esperando casa, estou esperando carro. Irmãos, vamos ser bem sinceros. Qual que é o objetivo de Deus? Salvar. Coloque-se nesse projeto que você vai ver que todas as outras coisas Ele te acrescenta. Mas coloque os teus projetos nisto. Levar a sua casa para o Senhor Jesus. E o Senhor vai te acrescentar coisas que você nunca imaginou, Ele vai acrescentar na sua vida. Feche a sua Bíblia, vamos orar? Vamos participar da ceia? Antes de você fechar seus olhos, deixa eu te falar uma coisa que eu falei no nosso penúltimo podcast. Se cada um de nós, que tem uma família aqui, se cada um de nós ganhássemos a nossa casa para Jesus, a igreja triplicaria ou quintuplicaria de tamanho só com as nossas famílias. Quer ver uma coisa? Ó? Eu me converti, só eu me converti. Minha mãe se converteu, meu irmão Rubens se converteu, minha cunhada Rosa se converteu. Eles têm 5 filhos, todos são convertidos. Eu era um. Agora nós somos em 9. Todos vão para o céu. E quando eu chegar no céu, eu vou dar uma olhadinha para ver se todos chegaram mesmo, né? Mas eu sei que eles vão estar lá. E a sua casa? Qual vai ser a desculpa? Deus te deu poder para salvar. Você não pode parar até ver toda a tua casa indo para o céu. Toda. Vamos orar? Feche seus olhos aí mesmo sentados. Depois nós vamos orar pelo batismo do Espírito Santo. Mas eu quero que você faça uma oração você para Deus. Fale para Deus. Fale para o Senhor. Senhor, salva a minha casa. Usa a minha vida. Fale para Deus, usa a minha vida, Senhor. Se você já desistiu, fale para Deus, Senhor, eu quero te pedir perdão por eu ter desistido daquilo que o Senhor nunca desistiu. Eu não quero desistir daquilo que o Senhor nunca desistirá. O Senhor nunca desistirá de uma vida. E eu não quero desistir da minha casa, dos meus filhos, dos meus pais, da minha primeira geração. Todos que estão comigo serão salvos. É a tua promessa. Fala para Deus, é a tua promessa, Senhor. Eu criei no Senhor. E porque eu criei, e porque eu creio, eu sei que toda a minha casa também vai crer. Agora eu te convido a ficar em pé, por favor. Abra seu coração. Deixa o Espírito Santo encher você. Espírito Santo de Deus, eu peço que o Senhor venha nessa noite com aquilo que nós precisamos, com aquilo que nós precisamos para podermos ser usados pelo Senhor no nosso dia a dia, na nossa casa, no meio da nossa família. Peça para Deus o que você precisa: sabedoria, conhecimento. Você precisa de cura,
discernimento de espírito. Qual o dom que você precisa para abençoar a tua casa? Profecia? Fale para Deus, me batiza, Senhor, traz desses dons sobre a minha vida. Espírito Santo, vem com o teu poder, vem com a tua unção nesta noite e nos batiza com aquilo que nós ainda não temos, ou traz de forma poderosa aquilo que nós já temos, para que nós possamos ser usados, ó Deus, nas tuas mãos. Espírito Santo de Deus, vem encher as nossas vidas com a tua presença. Senhor, nós queremos ser vasos santos. Meu irmão, se tem alguma coisa errada dentro do teu coração, alguma mágoa, talvez você tenha uma mágoa do teu pai, da tua mãe, talvez você tenha uma mágoa de alguém da tua família, de um irmão, fale para Deus, Senhor, limpa meu vaso, Senhor, limpa meu coração, tira tudo que está de errado do meu coração, para que eu possa ser usado por Ti. Espírito Santo de Deus, vem com o Teu poder, ilumina agora a vida dos meus irmãos, para que eles descubram quais os dons que eles têm. Ilumina a vida das minhas irmãs, Senhor, dos meus irmãos, para que eles possam ver o poder que o Senhor deu a eles, para eles verem suas casas transformadas, porque, Senhor, como o apóstolo Paulo disse, que adianta nós ganharmos o mundo inteiro, Senhor, e nós perdemos a nossa casa. Senhor, em nome de Jesus, batiza com o teu fogo, batiza, Senhor, batiza. Peça para Deus aquilo que você entende que é importante para a tua vida. Batiza, Senhor, traz o teu fogo, traz o teu espírito, traz palavra de conhecimento. Senhor, eu quero pedir por esses meus irmãos que eles sejam revestidos de conhecimento, para levar, ó Deus, salvação no lugar onde eles trabalham, para levar libertação. Batiza com discernimento de espírito, Senhor, para que eles possam entender o que está à sua volta, e para que eles possam, no poder do nome de Jesus, expulsar todo o demônio que tente destruir a nossa casa ou aqueles que estão à nossa volta. Batiza, Senhor, batiza, Espírito Santo. Peça para Deus, comece a orar. Se você já foi batizado com o Espírito Santo em línguas, comece a orar em línguas. Se você ainda não foi, peça para Deus, Senhor, me batiza com línguas. Traz a tua unção, Senhor, traz a tua renovação, traz o teu Espírito nesta noite sobre nós. Batiza-nos, ó Deus, batiza-nos com a tua presença. Ó Deus, muitas vezes nós reclamamos de tantas coisas, quantas vezes nós nos queixamos e não discernimos o que está à nossa volta, e o Senhor já nos deu poder para destruirmos o poder das trevas. Deus, batiza os teus filhos nessa noite, batiza, para que se eles estiverem sendo roubados, o Senhor traga a revelação e pare o roubo, cesse o roubo, para que se o diabo estiver semeando alguma doença, o Senhor traga a revelação e a doença cesse, a maldição pare. Senhor, traz o batido do teu Espírito sobre nós. Batiza, Senhor, batiza com teu fogo. Batiza, Senhor, batiza com teu fogo. Batiza-nos, ó Deus, batiza-nos. Ó Deus, destrói todo o poder das trevas. Destrói, Senhor, toda a obra do inimigo, toda a obra que o inimigo tenha trazido. Revela-nos, ó Deus, o que está, todo fogo estranho, tudo aquilo que está errado. Batiza-nos, Senhor, batiza-nos. Batiza-nos. Receba. Se Deus está mandando você sair do teu lugar e orar com alguém, você pode sair do seu lugar, você pode orar com alguém. Deixa o Espírito Santo fazer o que Ele quer fazer. Ele tem nos dado vantagem diante das trevas. Você não é um coitadinho, você não é um pobrezinho, você é um filho de Deus, cheio do poder do Espírito que está sobre você. Batiza-nos, Senhor, batiza-nos. Batiza-nos.
Deixa eu fazer uma coisa com vocês aqui, que o Espírito Santo está mandando eu fazer. Fique com seus olhos fechados. Se você estiver pensando em alguém agora, eu não estou mandando você pensar, mas se você já estava pensando em alguém e o Senhor te deu alguma palavra por essa pessoa, meu irmão, em nome de Jesus, seja cheio de coragem agora. Que o Espírito Santo te traga sobre você coragem, porque nós não fomos cheios do espírito de covardia, mas de poder. Que você seja cheio de coragem e você possa mandar uma mensagem para essa pessoa com esta palavra que Deus falou com você. Se você estava pensando em alguém e você estava pensando nessa pessoa e você pensou numa palavra associada a essa pessoa, você vai mandar uma mensagem para ela e vai falar para ela simples. Você vai falar para ela: eu estava orando na igreja e você veio na minha oração e essa palavra o Senhor me deu, eu estou te entregando. Não sei se faz sentido para você, mas se fizer sentido, eu gostaria de orar com você. E manda para ela. Manda para ela. Se você também estava orando e você começou a sentir algum tipo de medo, na hora que você estava orando, você começou a ficar com medo. Não sei por que o Senhor está me mostrando isso. Quando terminar a Santa Ceia, você vai pedir para alguém orar com você aqui, porque esse é um ataque sobre a sua mente. Olhe, no passado nós éramos dirigidos pelos ídolos mudos. Eles continuam muitas vezes lançando seta e colocando medo em você. Talvez esse medo seja: meus pais não vão se salvar, meu filho não vai se salvar. No meio da oração você estava sentindo medo. Não sei porque o Senhor está me mostrando isso. Mas se veio esse medo, quando acabar a Santa Ceia, você vai pedir para os pastores, os diáconos orar com você, repreendendo esse demônio que está te trazendo medo. E já vou te liberar uma palavra. Escute, se o diabo está te atacando com medo, é porque Deus vai fazer algo na vida da tua família. E o diabo já sabe. Ele sabe que o Senhor já tem algo para a tua casa. Então ele está tentando te convencer para não fazer o que você tem que fazer. Mas você vai ver a sua casa sendo salva em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, peço que o Senhor nos abençoe agora no tomar da ceia, no comer do pão e no beber do cálice. Que o Senhor nos fortaleça nesse momento, para que nós possamos ser usados pelo Senhor. E que todas as bênçãos que o Senhor tem para nós, elas possam nos alcançar, como diz a tua palavra. Conforme caminharmos na tua palavra, conforme caminharmos no amor que nós temos por aquilo que o Senhor ama, que são as vidas, que todas as tuas bênçãos nos alcancem. Eu peço sobre nós a tua bênção, Senhor, principalmente sobre esse momento que vamos comer do pão e beber do cálice, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Pode se assentar, nós vamos participar da mesa do Senhor. Queria chamar, por favor, os pastores, os presbíteros para virem para cá, os líderes. Se alguém tiver bebê, crianças que estão no maternal, tem que ir buscar lá, tá bom? Os grandes, eles chegam. Você já foi buscar um?
Senhor estava reunido com seus discípulos, Ele pegou o pão e deu graças e Ele disse: esse é meu corpo, que é partido por vós, comei dele todos. E depois de ter comido o pão com seus discípulos, Ele pegou o cálice e Ele disse: esse é o cálice da nova aliança. O cálice representa o seu sangue, o pão representa o seu corpo. Sobre o seu corpo todos os nossos pecados foram lançados, e o seu sangue que foi derramado nos remiu, pagou o preço. O justo morrendo pelos injustos. Então, quando nós participamos da ceia, nós temos que nos lembrar disso. Era para eu ter morrido e ser lançado no inferno, mas Ele morreu no meu lugar, e pelo seu sangue eu fui perdoado. Ele me comprou com seu sangue. Hebreus diz que nós não fomos comprados pelo preço de sangue de bode, de galinhas, de outros bichos. Nós fomos comprados pelo preço do sangue remidor de Jesus Cristo. Então, que nós possamos nesse momento celebrar a morte de Jesus e a ressurreição dele pelos nossos pecados, e agradecer ao Senhor Jesus. Amém? E quero te desafiar mais uma vez. Essa salvação não é só para você. Essa salvação é para toda a sua casa. Você não pode parar até ver todos eles salvos. Quando é que você vai parar? Quando você chegar no céu. Aí você vai falar: bom, agora alguém vai continuar o que eu estava fazendo. Amém? Mas você não vai parar. Vamos orar pelos elementos enquanto que as crianças estão chegando. Senhor, obrigado por esse pão que simboliza o teu corpo. Obrigado por ter morrido na cruz do Calvário por nós. Obrigado por ter levado sobre o teu corpo todo o nosso pecado, e por ter nos purificado através do teu sangue de toda injustiça. Obrigado pela nova aliança, onde nós não precisamos mais de nenhum sacrifício, porque o Senhor já o fez por nós. Abençoa-nos, ó Deus. Abençoa-nos nesse momento de comunhão. E se alguém estiver aqui, Senhor, precisando de um milagre no seu corpo, o Senhor disse na tua palavra em Isaías 53 que o Senhor levou sobre o madeiro toda a nossa enfermidade. E nós não aceitamos que o diabo venha trazer nenhuma doença sobre nós. Senhor, cura a Ana, Senhor. Cura os teus filhos que estão aqui, o seu João, todos que estão, ó Deus, com algum tipo de enfermidade. Cura, Senhor, em nome de Jesus. Porque nós cremos que o Senhor é aquele que pode fazer. E nós esperamos do Senhor o milagre. Bendito é teu nome, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Alguém está sentindo a falta de algum filho? Levanta a mão. Todos os filhos estão aqui? Então, amém. Nós vamos comer juntos. Você pode servir também o teu filho para ele participar. Você já ensina ele desde já o que ele vai estar fazendo, para ele poder participar da mesa com a gente e glorificar o nome do Senhor Jesus. Adore o Senhor. Segure o pão com você para nós podermos comer juntos. Pode ser. Olho para a cruz, para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor.
merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Levante o pão que está na sua mão. Mais uma vez, Senhor, nós te agradecemos por ter dado a sua vida por nós. Jesus, Jesus, quanto amor. Obrigado, Senhor, porque nós é que merecíamos ter sofrido naquele lugar, mas pelos nossos pecados, o Senhor levou, ó Deus, sobre o Senhor todos os nossos pecados e nos justificaste, ó Deus. Obrigado pelo teu amor. Alimenta-nos agora, Senhor. Tu disseste na tua palavra que para nós fazermos isso até que o Senhor voltasse. Estamos fazendo, Senhor, e aguardando a tua volta. Abençoa-nos, ó Deus. Abençoa a tua igreja nesse lugar. Nós te agradecemos pelo teu amor em nome de Jesus. Amém, Senhor. Faça você a sua oração, coma e faça você a sua oração de agradecimento ao Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Glórias, glórias a teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor, por teu amor. Obrigado por ter me tirado de onde o Senhor me tirou. Obrigado por ter se revelado a mim, Senhor. Por ter me mostrado a salvação. Por ter me convencido dos meus pecados. Obrigado, Senhor, pela família que o Senhor nos deu. Por ter nos feito parte desse corpo, Senhor, do qual o Senhor é o cabeça. Santo, santo, santo é o Senhor. Glórias, glórias ao teu nome, Senhor. Da mesma maneira que eles comeram o pão e depois tomaram o cálice, segure o cálice também na sua mão para nós bebermos juntos. Leva-me além, a todas as alturas, onde eu posso me achar voz. Fala da sua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz
mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Deixou de receber do cálice? Todo mundo recebeu? Vamos fazer como nós fazemos sempre. Fique em pé, vá para perto da sua família, reúna aí alguém que está sozinho. Se você vê alguém que está sozinho, chama para ficar pertinho de você. Mas vamos tomar juntos. Glória a Deus. Ninguém pode ficar sozinho. Se você estiver vendo alguém sozinho aí, chama para estar perto de você. Amém? Se você estiver em dois aí, vai para perto de alguém.
3 pode ficar. É o barulho que minha netinha sabe fazer. Fale para quem está do seu lado assim: esse cálice simboliza o sangue do Senhor, que foi derramado por nós, que nos comprou, que nos fez dele, que nos faz nos assentar nos lugares celestiais. Que o Senhor Deus, em nome de Jesus, abençoe a nossa vida. Se eu pequei contra você, me perdoe. Eu declaro, nada e ninguém vai separar a nossa casa. Eu peço em nome de Jesus, que as bênçãos do Senhor venham sobre a nossa casa e que o poder de Jesus, do sangue de Jesus, nos cubra e nos guarde de todo mal. Em nome de Jesus. Amém? Vamos beber? Ore junto com a sua família agora, abraça a sua família e ore junto com ela, agradeça pelo que o Senhor fez por você, pela sua casa. Senhor Deus, eu quero te agradecer pela minha família, pelos meus irmãos, pelo teu sangue derramado por nós. Obrigado por ter nos comprado, Senhor. Obrigado por ter colocado todo poder e toda potestade debaixo dos nossos pés. Obrigado por ter nos libertado, Senhor, dos ídolos mudos que nos guiavam, mas hoje é o Senhor que nos guia por meio do teu Espírito. Obrigado pelo teu amor, Senhor. Continua a dirigir a nossa casa, a nossa igreja, meus irmãos que estão aqui. Continua a dirigir a nossa vida por meio do poder do teu Espírito, Senhor. Continua a falar com a tua igreja por meio do teu Espírito, Senhor. Pois nós oramos como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aleluias. Dá um beijo na sua família. Deus abençoe vocês. Oh, Miguelito. Deus abençoe, viu? Em nome de Jesus, também te amo. Oh, Miguelito. Glória a Deus. Depois deles terem tomado a ceia, eles cantaram um hino e depois nós vamos receber a bênção após o nosso louvor. Vamos adorar o Senhor. Vamos! Por onde eu for a tua bênção me seguirá. Onde eu colocar as minhas mãos prosperará. A minha entrada e a minha saída bendita será. Pois sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Os meus celeiros fartamente se encherão. A minha casa terá sempre uma provisão. Onde eu pisar a planta dos meus pés possuirei. Pois sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Tira o pé do chão, para a esquerda, à minha frente e para trás, para a direita, para a esquerda.
mãos. prosperará. A minha entrada e a minha saída, Bendita será. sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Olha só, os meus celeiros fartamente Se encherão a minha casa terá sempre. tua provisão. Onde eu pisar a planta dos meus pés, Possuirei pois sobre nós prosperarei, transbordarei. Para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás. Para a direita, para a esquerda, à minha frente e para por todo lado. Sou abençoado, yeah. E tudo que eu faço, sou abençoado por todo lado. Sou abençoado e tudo que eu faço, sou abençoado. Olha só, olha só, olha aí, de bênção. Olha o teu irmão, preparou para nós em todas as coisas. Eu sou mais, tiro o pé do chão por todo lado. Sou abençoado, yeah. E tudo que eu faço, sou abençoado. Aplaudindo. Aleluia! Deus é muito bom. Glória a Deus. Dá a mão para quem está do seu lado. Se você teve algum medo no meio das orações, você vem aqui para frente, amém? Para a gente orar por você. E se tem algo que nós não oramos ainda, você venha para frente para que a gente possa orar por você. É no meio da igreja que os dons se manifestam. Você precisa acreditar nisso. Porque quando você acredita nisso, isso vem sobre você. Amém? Que a graça do Senhor Jesus venha sobre a sua vida. Que o amor de Deus Pai te acompanhe. A comunhão do Espírito Santo te encha. E que seja uma semana abençoada, um mês abençoado. Que tudo aquilo que tem se falado e declarado sobre a nossa nação não está sobre nós. Porque nós somos povo de Deus. Nós somos nação santa. Nós temos um Senhor sobre a nossa vida. E esse Senhor não são os senhores da terra, é o Senhor dos céus. E que esse Senhor dos céus, o nosso Senhor Jesus, te abençoe e te guarde por onde quer que você ande e te prospere. E a Ele que está sentado no trono, ao nosso Senhor, o nosso Salvador, seja toda a honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém, Senhor. Deus te abençoe. Vai na paz. Dá um beijo no teu irmão, fale para ele que Deus te abençoe, uma semana abençoada. Vem para